Queria convidar você a pegar aí, se você tiver a Bíblia na sua mão, já deixa ela aí, cantinho. E você já pode deixar ela aberta antes de a gente orar, lá no livro de Lucas, o Evangelho, onde fala de boas notícias. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: hoje tem boa notícia. Todo dia tem, né? E algumas boas notícias que vem rasgando a nossa alma, mas é sempre boa. Deixa aberto lá no livro de Lucas, lá no capítulo 22, já deixa lá. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história, que desde que Jesus nasceu, desde que a nossa história foi dividida em antes e depois de Cristo. Só isso que ele fez, né? Dividiu a história da humanidade. Crendo ou não crendo nele, uma coisa é fato: todos os seres humanos desta terra vão ter que entender que essa história dessa humanidade é dividida em duas partes: antes de Jesus nascer e depois de Jesus nascer. Porque realmente ele é o Filho de Deus e veio aqui nesta terra. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Querido Deus, nós queremos nessa noite ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. E que nessa noite nós possamos ser edificados pela tua palavra, que é a verdade que nos liberta, que é a verdade que nos transforma, que é a verdade que nos cura, Senhor amado. Em nome de Jesus nós pedimos nesta noite. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Nos ensina nesta noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou meio gripatinho, mas estamos aí na base do chá, do mel, do cimegripe e da água. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que fala de olhar. Olha para a pessoa do seu lado, já aproveita e fala assim, ó: olhar. Mas é o olhar de Jesus. E a gente vai falar de quando esse olhar de Jesus vem sobre nós. Quando ele olha para nós, de que maneira ele olha para nós e o que a gente sente quando Jesus olha para nós. E o que você talvez, quando olha para Jesus, o que você sente. Então o título desta palavra eu coloquei de transformados pelo olhar de Cristo. Você pode dizer isso? Transformados pelo olhar de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala ali no capítulo 22 de Lucas. Agora vai lá no finalzinho, no versículo 61 e 62. Que diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que aconteceu neste momento, onde exatamente quando Pedro está negando Jesus pela 3ª vez, as palavras ainda estão saindo-lhe à boca, negando a Jesus Cristo, Salvador, o galo canta e ele entende que ele errou, que ele pecou. E neste exato momento a Bíblia fala que os olhos de Jesus se voltam para Pedro. E quando o olhar de Jesus está sobre Pedro, qual é o sentimento de Pedro que o faz sair dali e chorar? Como? Amargamente. Você já chorou amargamente? Quando o Brasil foi eliminado pela Croácia? Fala a verdade, foi doído. Eu não chorei, mas lacrimejei. Quando uma dor de fato acontece, chorar amargamente, de desespero, algo triste, algo dolorido, algo que te machuca, algo que te atinge. Desta maneira, Pedro chorou amargamente. Que olhar foi esse de Jesus sobre ele? O que aconteceu? O que Pedro sentiu? Vamos caminhar um pouquinho na história, vendo o que a palavra de Deus fala. Então nós vemos aqui um simples e humilde pescador.
um empresário, porque ele tinha lá o seu barquinho, e a Bíblia também fala que ele tinha lá os seus sócios, e também fala que ele está passando por um péssimo momento nos seus negócios, e é nesse momento que Jesus chega na vida dele. Então vamos abrir lá no capítulo 5 de Lucas. Volta um pouquinho aí sua Bíblia. Vamos ler do versículo 1 até o 11, que é mais conhecido como a pesca maravilhosa. Olha o que acontece lá. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, apertar Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, já estavam lavando as redes. Que momento que se lava a rede depois da pesca? Hora de ir embora. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, também conhecido como Bar Jonas, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco para as multidões. Imagina a cena. Hoje é dia de imaginar cenas. Jesus dentro do barco, um pouquinho mais afastado para poder pregar para o povo, para a multidão não ficar em cima dele. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, de tanto peixe, gente, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar os barcos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Tamanho momento, grandiosidade daquela experiência diante de Jesus. Pedro vê os milagres acontecendo, ele vê realmente que Jesus é o Filho de Deus. Então ele se prostra e ele reconhece, com aquele olhar de Cristo sobre a vida dele, ele reconhece que ele é um pecador, a ponto de dizer assim: eu sou o pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Sai daqui, vai para outro lugar, não fique perto de mim. Como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu não sou digno. Por que você está aqui falando conosco? Por que está aqui fazendo tudo isso? Eu sou um pecador. Então Pedro se prostra. E no versículo 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus então a Simão Pedro: olha só, Pedro está no chão, se sentindo pior das pessoas, diante de Jesus. E Jesus diz para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, os seguiram. Seguiram então a Jesus. Nós vemos aqui, antes desse encontro com Jesus, Pedro sendo esse humilde pescador, fazendo seus negócios, trabalhando, estava num momento muito ruim para eles. Nós vimos que em alguns momentos mais para frente a Bíblia fala que Pedro está mal, e daí tem que, o que faz com os impostos? Perguntam para Jesus, e aí Jesus fala para os caras que queriam lascar ele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E chega um momento onde Jesus até fala para eles buscarem o seu imposto. Vai lá e olha na boca do peixe. Eles tiram moeda da boca do peixe para poder pagar os impostos. Então, em todo o tempo, o que Jesus está fazendo? Ensinando, discipulando eles, para como eles deveriam caminhar para serem bem-sucedidos. Sobre este olhar de Jesus. O olhar de Jesus, ele nos transforma, que é o que aconteceu com Pedro aqui. Agora nós vemos a vida de Pedro depois de Jesus. Sabe, Pedro poderia simplesmente sair correndo, deixar Jesus ali e falar: poxa, eu não sou digno da tua presença, estou indo, tchau. Ele não podia ter feito isso? Por que ele falou: eu não sou digno da tua presença, te afasta de mim, e fica ali na presença de Jesus? Por quê, gente? Se você não quer mesmo, se você não se sente digno da presença de Deus, o que a pessoa geralmente faz? Corre para longe da luz, não é verdade? Mas Pedro na verdade está clamando a ele:
Eu não sou digno, eu sou um pecador. E ele fica ali. É como se fosse: se o Senhor tiver misericórdia, eis-me aqui. E é o que eu e você temos que fazer quando Jesus olha para a gente. Não é fugir dele. Não é sair, não, vou deixar a igreja de lado, vou deixar as coisas de Deus de lado, eu vou fugir. Eu quero viver a minha vida desse jeito, eu não quero mudar. Eu vou viver do meu jeito. Aqui Pedro não escolheu viver a vida do jeito dele. Ele escolheu viver sobre o olhar de Jesus. Por isso ele disse: eu sou pecador, Senhor. Tipo, eu só estou te avisando, tá? Você veio, você deu essa bênção toda financeira pra gente, mas olha, eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus vai: Pedro, além de Jesus abençoá-lo financeiramente, ele também mostra para ele algo muito maior, que é uma direção de vida. Ele diz: agora eu farei vocês pescadores de homens. Gente, Jesus chega para trazer salvação para o mundo. É uma loucura você pensar e vir na igreja às vezes no domingo, ao invés de ficar em casa descansando. Para muitas pessoas, buscar Deus é uma loucura. Trazer seus filhos aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus de uma forma divertida, é uma loucura. Mas quando você começa a entender e viver o que está escrito aqui, você vê que não tem outra vida. É uma escolha. Deus te deixa escolher porque Ele te ama. Mas Ele é um pai amoroso que fica torcendo para que você escolha o caminho bom. Deus não é aquela pessoa que está esperando todo mundo fazer do jeito dele, e quem não fizer, Ele vai dar nos dedos. Essa é a imagem retorcida do diabo. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, que também nos corrige quando necessário. E nós precisamos entender que esse olhar de Deus sobre nós é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de esperança, não é um olhar de condenação. Pelo contrário, Ele falou: olhe para as coisas do alto, viva olhando para as coisas do alto. Não se trata de religião, de placa de igreja, mas sim de ter um relacionamento com o nosso Pai, o nosso Criador. Então nós vemos aqui que Pedro, ele tem uma escolha. E essa escolha de Pedro trouxe o sucesso na pesca e um chamado maior ainda, conforme ele diz lá em Mateus também 4,19, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele escolheu então viver assim. E Pedro então começa a ter uma história com Jesus. E eu queria caminhar com você agora nesta história. Então nós vimos ali em Lucas no capítulo 5, que Pedro tinha iniciativa nas conversas. Então Pedro era uma pessoa interessada. Conforme você vai lendo a Bíblia, você vê que os discípulos veem Jesus fazendo alguns milagres, contando algumas parábolas, algumas histórias, e todo mundo fica meio quieto assim. E aí você vê que os discípulos não entenderam o que Jesus falou. E Pedro vai lá e ele é o cara que pergunta: Jesus, quando o Senhor quis dizer, falou isso, o que o Senhor quis dizer? Jesus vai, explica. Jesus é esse cara interessado. Pedro é esse cara interessado, que vai ali perguntar, que vai ali buscar. Será que nós estamos sendo como Pedro, buscando a presença de Jesus? Ele nos chamou. E aí o que acontece então aqui na vida de Pedro? Ele viu alguns milagres também. Aquele da pesca foi um, mas depois teve um momento que ele chegou na sua casa. Não precisa abrir, eu vou ler para você, mas lá em Mateus, no capítulo 8, 14 e 15, nós vemos um milagre acontecendo com a sogra de Pedro. Para quem diz que sogra é coisa ruim, a Bíblia já está desmistificando isso, porque se sogra fosse coisa ruim, Jesus fazia vista grossa e não curava a sogra de Pedro. Concorda comigo? Então se a sua sogra está por aí, fala: ô bênção, eu te amo, a sogra. E as sogras também, né? Capriche, né? Jesus deu moral para vocês. Minha sogra é uma bênção. E aqui nós vimos que a Bíblia diz assim, ó: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E o que a sogra foi fazer? Ela podia continuar dormindo, descansando. O que a sogra foi fazer? Levantou-se e serviu-os. Sabe, muitas pessoas querem os milagres de Deus para continuar dormindo, para continuar deitado na rede. Mas Jesus veio te curar para que você possa continuar brilhando a luz que Ele colocou dentro de você. Provavelmente essa sogra gostava de servir, já foi lá fazer um café, fazer um pãozinho, já foi servir eles. Estou curada, não tem mais que ficar aqui agora choramingando. Agora bola para frente, vamos lá viver aquilo que Deus tem para mim. Nós temos que ser como essa sogra de Pedro: já estou curado,
bora trabalhar, bora servir, bora fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, brilhar a sua luz. Nós também vemos que Pedro andou sobre as águas. Você já pensou um homem do mar, que trabalha no mar, andar sobre as águas? Olha essa experiência que nós vemos em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Pedro está falando com Jesus por quê? Porque Jesus falou para ele assim: vão lá para o meio lá do lago e tal, e depois eu conto vocês. Mais ou menos assim. Daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas. E eles olham e pensam: é um fantasma? Será que é um fantasma? Ficaram com medo, a Bíblia fala. E aí então Pedro, olha só a iniciativa de Pedro. Pedro toma a frente e pergunta lá: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a cabeça de Pedro. Se eles estavam achando que era um fantasma, o que Pedro está pedindo aqui? Para ir na direção de um fantasma, pisar nas águas? Pouca fé tem esse Pedro, hein? Pedindo para ir estar com Jesus no meio das águas. É muita fé. Pedro botou muita fé nesse olhar de Jesus, desde que Jesus olhou para ele. Então, Jesus pega e diz assim para ele: vem. E Pedro vai. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora você imagina a experiência. Pedro andando sobre as águas. Ai, como estar debaixo do olhar de Jesus é uma maravilha. E ele está olhando para Jesus e andando sobre as águas. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele começa a olhar para onde? Para onde Pedro começa a olhar? Para as ondas. Está escrito. Pedro começa a olhar para as ondas. O que acontece? A Bíblia diz que ele começa a ficar com medo. E aí ele começa a afundar. O olhar dele estava onde? Nas circunstâncias. Não estava em Jesus. Se estivesse em Jesus, ele continuaria andando sobre as águas. Quem sabe eles iam se encontrar, fazer uma rodinha, iam dançar e celebrar. Não sei. Talvez ele falava: vou com Jesus a pé agora. E iam juntos para o outro lado. Mas quando a gente tira os olhos de Jesus, aí que a gente está perdido. Aí que a gente fica com medo, porque a gente olha as circunstâncias. Talvez ao teu redor você tenha visto ondas chegando sobre a tua vida. Mas assim com a experiência de Pedro, olhe para Jesus. Porque Jesus foi até ele, levantou ele, continuaram andando sobre as águas, entraram no barco e falou: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não duvide do Senhor. Se Deus está falando uma palavra para você hoje, não duvide do que Ele está falando para você. Porque Deus quer levar você a andar sobre as águas. Amém? Pedro também ouviu a sua sentença de morte. Sabe, talvez você está caminhando, pensando que a sua vida vai ser tudo do jeito que você quer. Mas aqui, Jesus fala para Pedro e mostra exatamente que ele ia morrer. Ia chegar um momento onde Pedro ia morrer. Em João, no capítulo 16, 1 e 2, ele disse: eu lhes digo que estas coisas para vocês não desanimem da sua fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem, ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão morrer, pensarão que estão prestando um serviço sagrado para Deus. Aqueles que iriam matar eles iam achar que eles estavam fazendo em nome de Deus, iam estar matando aqui os seguidores de Jesus, achando que estavam fazendo em nome de Deus. Já pensou? Deus falar para você: meus queridos, você não vai viver até Jesus voltar. Você vai viver alguns anos aí, então capricha. Porque vão perseguir vocês. Vão falar mal de vocês por aquilo que vocês escolheram viver. E aí, você vai dizer o quê? Pedro, mesmo ouvindo a sua sentença de morte, o que ele faz? Continua vivendo segundo o olhar do mestre. O olhar que transformou a vida dele. Mais para frente nós vemos que Jesus fala que Pedro como uma rocha, e sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. Algumas poucas vezes na Bíblia, no original, a Bíblia fala sobre igreja. E neste momento da Bíblia, é um desses momentos onde ele fala igreja. Sabe o que é interessante? Que mais para frente, vindo de Pedro, começou-se a estruturar também o cristianismo. Muito do que nós conhecemos hoje, através de Pedro, a igreja, a estrutura, também veio aqui de Pedro. E ele diz lá em Mateus 16, 13: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra ela. Esse mesmo Pedro que está aqui exultante, vivendo, chega um momento onde ele nega Jesus. Sabe quando aconteceu este momento de Pedro negar a Jesus Cristo? Foi logo depois que eles fizeram a última ceia. Jesus sentou com eles, ceiou e falou: olha, bebam este vinho, representa o meu sangue que entregue por vós. Fazem isso em minha memória. Comam deste pão que representa o meu corpo que entregue por vós. Façam isso para lembrar de mim, para lembrar do sacrifício que eu fiz por vocês. Então Pedro passa por tudo isso, esses últimos momentos. E então eu queria convidar você a abrir lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, para a gente ver a sequência da história. Capítulo 22, o versículo 31. A Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu assim: Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Duro ouvir isso, né? E a Bíblia diz assim: a seguir Jesus lhe perguntou. E aí continua, paramos por aí. Agora por lá para o versículo 54 de Lucas. Espera aí. Isso. Isso, 22, 54, 60. A Bíblia diz assim: então respondeu-o. Aqui é quando Pedro está naquele momento que Jesus falou para ele que ia negar 3 vezes. Então respondeu: o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Jesus já estava preso. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha só, Pedro querendo ficar pertinho de Jesus de novo. Entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Por que será que ainda a falar? Eu imagino que enquanto ele está falando ainda, ele ouve o galo e parece que Deus dá um tempinho para ele meditar. O galo, lembra o galo, canta o galo. Agora que eu lembrei que eu neguei Jesus 3 vezes. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Gente, eu fico imaginando Jesus aqui, sofrendo tudo aquilo por mim, por você, por nossos pecados. Mas aquele tem um momento especial com Pedro. Eu fico imaginando Jesus aqui só esperando. É agora. Só estou esperando o galo cantar. Jesus está passando tudo por nós. Mas esse momento, ele e Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, o galo canta. Jesus olha para ele. Você acha que Jesus não olhou para ele várias vezes nesses momentos? Talvez sim, talvez não. O fato é que nesse momento, talvez Pedro desviou do olhar de Jesus por horas. Quantas vezes nós negamos a Jesus e Jesus está ali olhando por nós, querendo nos abençoar, e nós ficamos desviando o olhar dele, e ele te chama e você vou trabalhar, e ele te chama para orar e você precisa fazer isso aqui agora. Ele te chama para se levantar da tua cama e para ir lá no quarto dos teus filhos, botar a mão neles e orar e dizer: Deus, cuida dos meus filhos até mesmo enquanto dorme. Então aí você fala: não, vou fazer outra coisa, estou cansado.
Sabe? O olhar de Jesus está sempre sobre nós. Mas o que Pedro sentiu neste exato momento, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Você acha que o olhar de Jesus era um olhar de acusação e julgamento? Tipo, tá vendo? Eu falei que tu ia me negar 3 vezes. Vixe, tá vendo só? Você acha que era isso que Jesus quis dizer para ele naquele momento? Sim ou não? Eu acho que não. Esse é o momento de você ir para dentro dessa cena. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E você imagine agora que você está como Pedro no meio daquela multidão. E talvez você tenha negado a Cristo. Então esse é um momento de autoavaliação. Quando você olha para você, o que você vê? Que tipo de pessoa você se tornou? Talvez mesmo depois de já andar com Jesus, que tipo de pessoa você se tornou? Mas ainda de olhos fechados, pergunte: Jesus, como você me vê? Deixa Ele falar com você nessa noite. Agora olhe para cá. Eu vou te dizer como Jesus te vê. Jesus te vê com um olhar de amor e não de condenação. Lá em João 12:47 ele explica isso. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Deus não mandou Jesus para dar nos nossos dedos. Pelo contrário, Ele mandou Jesus para pegar na nossa mão. A Bíblia diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus quer nos ajudar. Por isso nós temos que nos prostrar na presença dEle. Reconhecer que nós erramos, mas continuar na presença dEle. Agora Pedro, após o olhar de Cristo. De que Pedro nós estamos falando? De um Pedro que pregou e muitas pessoas se converteram. Você não precisa abrir, mas lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 37, eu vou ler para você. Que Pedro está falando com a multidão, ele está pregando a palavra do Senhor, aí sim disposto a viver aquilo que o Senhor falou: eu vou te tornar pescador de homens. Então Pedro, depois de ser abençoado agora, depois de ter negado Jesus também, agora sim, realmente, ele está vivendo aquilo que Deus preparou para ele. Deus olha para você, Deus quer te abençoar, mas Ele tem algo maior para você. Ele tem uma caminhada para você. Ele quer que você seja pescador de homens e mulheres. E nós vimos lá, Pedro então, após ele pregar para as pessoas, mesmo com o risco de prisão ou de morte, nós vimos lá no capítulo 2 de Atos, no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Pois para vós outros, e a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se converteram na pregação daquele simples pescador que foi chamado
por Jesus, que reconheceu o olhar de Cristo sobre a vida dele e sobre a sua palavra. Jesus, eu vou lançar as redes. Pedro não lançou só as redes lá no mar, ele também começou a lançar as redes da vida das pessoas, para poder realmente viver o propósito que Deus fez para ele. Por isso Jesus transformou o coração dele naquele olhar na beira da praia. Então nós vemos ali também no capítulo 4, versículo 1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Eles estavam pregando, aí veio o sacerdote sobre eles, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estão pregando de Jesus aqui. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E eles já estavam sendo presos e continuavam falando da palavra de Deus para as pessoas. Nós vemos que mais para frente Deus também capacita a vida de Pedro. Sabe quando você está falando para alguém da palavra de Deus, e Deus te lembra alguns versículos, e Deus te lembra algumas frases tão lindas, e você fala, nossa, como eu falei bonito, né? Porque não somos nós, é Ele. Você pode falar do jeito mais bonito que for, mas se não tiver a presença de Deus dentro de você, são palavras vazias, são palavras bonitas aos olhos dos homens. O que Deus quer é que você fale aquilo que está dentro do teu coração, que Ele está colocando. E Ele vai te dar a forma de você falar, não é eu, é Ele. Não é você, é Ele. E aqui quando eles estão pregando, os cabeçudos da época olham para ele e falam assim, nossa, como pode esses homens iletrados e incultos falar assim? Iletrado é analfabeto. Pessoas que não tinham talvez uma cultura como os outros. Aí eles dizem aqui na Bíblia, certamente eles andaram com Jesus. Isso quer dizer que se você andar com Jesus, aquilo que vai sair da tua boca reflete Jesus. Se você for discípulo de Jesus, seguir Jesus, ser transformado por Jesus, quando você falar, as pessoas vão olhar, meu Deus, nossa, essa pessoa falou uma coisa, eu fico o dia inteiro matutando, pensando. Não somos nós, é reflexo de Jesus, através de nós. Então se você, mesmo sendo analfabeto e inculto, se expor à presença de Jesus, você vai ser transformado. E Ele vai te capacitar, que é o que aconteceu com Pedro. Então a Bíblia fala que também fizeram muitos milagres. Pedro também, todos os que estavam com ele, também fizeram muitos milagres. Lá em Atos no capítulo 5, 12, diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E aí nós vimos então que Pedro é preso. Lá em Atos no capítulo 5, no versículo 17, levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha o que acontece, eles estão presos, eles estão na cadeia. Deus manda um anjo, tira eles de lá. Eles podiam ir embora, viver a vida deles. Opa, se livramos do cárcere mais uma vez, quem sabe não tem uma próxima. Não, o anjo fala, continue a levar, continue a levar. E aí então chega o momento onde eles foram açoitados e perseguidos. Lá em Atos no capítulo 5, do versículo 40, a Bíblia diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, mais uma vez para eles fugirem. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa deste nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. E então chega uma hora que Pedro é morto. A Bíblia não fala nesse momento da morte de Pedro, mas alguns historiadores dizem que ele foi também crucificado, e alguns historiadores dizem que ele não quis se sentiu digno de ser crucificado como Jesus e pediram para crucificar ele de ponta cabeça. Mas isso é história. Mas ele morre.
Agora, o que Jesus falou para Pedro antes da morte dele? Porque lá em João 21, 18, 19, Jesus fala como ele vai morrer. Olha só. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias de ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, você for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aí Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus falou para Pedro o tipo de morte que ele ia morrer. Antes de dizer isso para Pedro, olha, você vai morrer dessa forma. Jesus diz assim para ele no capítulo 21, no versículo 15 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus fala. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus vai lá de novo, tornou-lhe a pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro entristeceu-se, a Bíblia fala, Pedro entristeceu-se por ele ter lhe pedido pela terceira vez. Pela terceira vez. Pela terceira vez. Só 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Por que você acha que Jesus perguntou 3 vezes? Uma já não bastava? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Fechou. E Jesus continua falando. Por quê? Porque Deus é o melhor roteirista da face do universo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quantas vezes eu e você chegamos para Deus e perguntamos: Senhor, o que nós devemos fazer? E Ele fala. Aí nós chegamos pela segunda vez: Senhor, o que eu preciso fazer com a minha vida? Aí Ele fala. Aí nós viemos pela terceira vez: Senhor, o que devemos fazer das nossas vidas? Ele continua falando. Senhor, o que eu faço com as minhas decisões? Senhor, para onde que eu vou? Que caminho devo tomar? O que eu faço nessa situação? Jesus falou 3 vezes para Pedro, só para inculcar na cabeça dele, que era para a gente fazer o quê? Apacentar as ovelhas. Quem são as ovelhas que Deus colocou na tua vida? Hoje? Tua esposa? Teus filhos? Teus irmãos, tuas irmãs? Seus parentes? As pessoas talvez do trabalho, como chefe? Você é um pastor. Você já se colocou nessa posição? Você acha que pastor é aquele que tem o título? Pastor é aquele que tem ovelhas. Deus te colocou como pastor aonde você estiver. E como você está pastoreando? Porque um dia o olhar de Cristo veio para você. O olhar de amor e o olhar de misericórdia. E agora que nós temos nossas ovelhinhas, como nós estamos pastoreando elas? Com o olhar de amor e misericórdia? Nos colocando no lugar delas ou só lhe dando cajadada? Porque ninguém gosta de receber cajadada. Pois a Bíblia diz: da mesma maneira que você quer ser tratado, você trate os outros. Você quer ser amado, você ame os outros. Então nós temos que ter este olhar de Jesus sobre a vida dos nossos funcionários, dos nossos amores, dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho, aonde nós estivermos. Nós temos que apacentar. Jesus te chamou para ser pastor. Você pode dizer isso? Jesus me chamou para eu ser? Aí responde para você aí: pastor, pastora. Então a próxima vez, preste bem atenção às ovelhas que Jesus colocou na sua vida. E para encerrar, Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje é uma noite de ceia. Eu quero convidar você a orar comigo, a meditar na palavra de Deus, neste olhar sobre Cristo, e logo após então nós estarmos ceando. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite, para você não se distrair com as pessoas ao redor.
para você dizer de olhos fechados, como se fosse um ato: Senhor, eu estou aqui de olhos fechados, porque eu quero me colocar na tua presença, porque eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Esse é o momento de você meditar, de você orar, de você se avaliar, porque talvez você não compreendeu ainda o sentido da sua vida até aqui. Talvez você está desanimado, decepcionado com a vida, decepcionado com você mesmo. Talvez você está extremamente decepcionado com a sua profissão, insatisfeito com o seu salário, com a família imperfeita que você tem, ou com a pessoa com quem você escolheu casar. Talvez você está se sentindo frio, indiferente, egoísta, carente. Talvez você está cansado, sem paz, agoniado, perdido. Mas Deus te escolheu, e você precisa escolher Deus também. Você precisa decidir confiar nele. Se você já o escolheu, você precisa decidir fazer a sua parte a cada dia melhor. Sair do barco, sair da sua zona de conforto e correr sobre as águas na direção de Jesus e jogar-se nos seus braços. Mesmo com tantos pecados que cometemos, qual é o olhar de Deus sobre a tua vida hoje? É o olhar transformador de amor, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Assim como o olhar de Jesus sobre Pedro transformou a vida de um simples pescador, o olhar de Jesus sobre nós quer nos transformar em pescadores de homens, mulheres, adolescentes, crianças também, e todos aqueles que Deus colocar no teu caminho. Assim como Pedro, diga: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso cuidar mais daqueles que estão perto de mim. Eu preciso ter paciência. Eu preciso me colocar no lugar das pessoas que estão me ouvindo falar. Jesus está olhando para você agora com um olhar de amor, dizendo: minha filha, meu filho, eu te amo. Eu te perdoo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te digo: não temas, e te dou um novo destino, te dou uma missão muito maior ainda. Eu quero te abençoar, sim, quero te abençoar nos seus negócios, mas eu quero te mostrar algo muito maior, para levar o meu amor para as pessoas que estão precisando lá fora. Nós precisamos do amor de Deus, mas assim que nós o recebemos, nós temos que levar para aqueles que estão perto da gente, para aqueles que Deus tem colocado no nosso lugar, ao nosso lado, para nós brilharmos a sua luz, não a nossa, porque Ele é digno, porque Ele pagou todo o preço. Em um determinado momento da cruz, vendaram os olhos de Jesus e batiam nele os soldados e diziam: profetiza, quem é que te bateu agora? E já havia outro e batia nele, sem Jesus ver, e eles caçoavam de Jesus: profetiza, quem é que te bateu agora? Jesus pagou esse preço por mim e por você. Éramos nós que merecíamos crucificação, éramos nós que merecíamos apanhar, éramos nós que merecíamos sofrer, mas Jesus lá na cruz fez isso por nós. E quando Ele faz a ceia, Ele diz: fazer isso é minha memória. Neste momento quero convidar você a abrir os teus olhos e olhar para estes elementos que representam o pão, o vinho, o sangue de Jesus e o corpo. Sabe, se você ouviu essa palavra nessa noite hoje e você ainda não tem Jesus no seu coração, você ainda não reconheceu os seus pecados e suas falhas, você ainda não disse assim: ó, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu reconheço, eu não vou sair daqui, eu não vou correr daqui, eu reconheço que eu pequei, que eu errei, mas estou aqui, eu não sou digno da tua presença. E Ele vai te receber essa noite. Se tiver alguém nessa noite que nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração de: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, eu quero te conduzir nessa oração,
eu vou fazer uma oração. E se você nunca aceitou Jesus, faça essa oração comigo. E diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. E eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu errei. Que eu sou um pecador. Que eu não mereço a tua presença. Mas nesta noite eu te peço perdão pelos meus pecados. Te reconheço como filho de Deus. Te reconheço como meu Salvador e meu libertador. E nessa noite te recebo no meu coração como meu único Senhor e como meu único Salvador. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Você pode levantar sua mão. Pela primeira vez, alguém fez? Não consigo ver direito. Tem alguém com a mão levantada? Ali? Pela primeira vez. Amém. Você que está do lado dessa pessoa, só levanta a mão para a pessoa ver você. Se você fez essa oração pela primeira vez, convidou Jesus. Amém. Dá um abraço aí nessa pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, ó: seja bem-vindo, você faz parte da família de Deus. Vamos aplaudir, igreja. Glórias a Deus. Quer dizer que a partir de agora você recebeu a mão de Jesus. Você está sendo levantado por Ele. E agora o que vai ser daqui para frente? Meu querido, sua aventura. Vai ter lutas? Vai. Talvez a gente vai morrer? Sim. Mas sempre vai valer a pena. Porque Ele já pagou o sacrifício maior por nós.